Glória a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, então abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 22, aqui é a continuação do capítulo 21. Nós vimos no capítulo 21, então, já a Nova Jerusalém, a cidade que nós vamos morar, a igreja vai morar. Vimos muitas descrições dela no capítulo 21, e o capítulo 22 continua falando a esse respeito. Porque é maravilhoso, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela inicia falando de um Deus Criador. A Bíblia inicia falando lá em Gênesis de um mundo perfeito, e ela termina falando também desse mesmo ambiente. Claro que com as suas distinções, mas eu me refiro que assim como lá no início Deus criou o ser humano e tinha uma comunhão perfeita com ele, eles se encontravam diariamente no jardim que Deus preparou para o homem. Então a história bíblica, o último capítulo, os dois últimos capítulos, nos mostram que a história vai terminar com o ser humano em comunhão com Deus. Ou seja, a restauração da história, a redenção da humanidade. Então nós glorificamos a Deus porque isto é prova de que Deus está no controle da história. No decorrer da história, nós tomamos nossas decisões, fazemos as nossas escolhas. Por isso que esse último estudo tem o título Onde Passarás a Eternidade? Porque nós falamos aqui de duas possibilidades que o homem terá onde passar a eternidade. Duas possibilidades e duas inevitáveis possibilidades, ou em uma ou em outra. Ele precisa escolher entre uma e outra. Ou ele vai passar a eternidade com Satanás, os demônios e aqueles que escolheram não servir a Jesus e desobedecer os mandamentos, uma eternidade num lugar que a Bíblia chama de lago que arde com fogo e enxofre, onde o seu fogo nunca se apaga, é uma eternidade sem Deus, ou a eternidade que nós estamos abordando agora, a eternidade com Deus, nas regiões celestiais, onde na verdade o mundo físico não mais existirá, será uma nova terra e um novo céu, e é novo porque não haverá mais a separação, a divisão, onde tudo será um reino espiritual, e não haverá mais morte, porque a morte é consequência do pecado. O pecado será totalmente banido, porque nós seremos transformados, o corruptível em incorruptível, e vamos nos revestir da imortalidade. Mas para isso nós precisamos decidir onde vamos passar essa eternidade. A decisão cabe ao homem e à mulher enquanto estão vivos fisicamente. Depois da morte não há, segundo a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro, que é o livro da igreja, que é o nosso manual de regras e prática, e a ele seguimos e é ele que ensinamos e pregamos. Então ele nos informa que não há reencarnação, ele nos informa que depois da morte virá apenas o juízo. Então é nisso que acreditamos. Cada um acredite naquilo que quer acreditar. Nós respeitamos, mas também temos o direito de professar a nossa fé, de expressar aquilo que nós cremos, em qualquer meio de comunicação, inclusive nas redes sociais. Nós estamos amparados
pela nossa Constituição. Então não estamos aqui para atacar e nem ofender. Nós estamos aqui para explicar como funciona a nossa fé. Quem quiser aderi-la terá toda a oportunidade, a mesma condição que todos aqueles que aceitaram tiveram. Porque o plano de salvação ele é igualitário. Ele é justo para todas as pessoas. Não existe alguns eleitos para serem salvos. Não existe alguns predestinados para a salvação. Essa conversa não concorda, não converge com o amor de Deus. Essa proposta de eleição e predestinação não converge com a justiça de Deus. Então caberá a cada um de nós decidir onde passaremos a eternidade. E eu já tomei a minha decisão. E o lugar em que eu passarei a eternidade, João está descrevendo ele. E no versículo 1, no capítulo 22 de Apocalipse, diz assim, João dizendo, e mostrou-me o rio da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, uma visão é celestial. O capítulo 22, ele está encerrando, concluindo, junto com o capítulo 21, a passagem da última dispensação. Como nós falamos, nós acreditamos no dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele é uma doutrina que já nos primeiros séculos, muitos pais da igreja já acreditavam. Por mais que a sistematização dessa doutrina tem cerca de 200 anos apenas. Isso não quer dizer que antes da sua sistematização por John Darby ou por C.S. Scofield, que foram homens de Deus e que muitas vezes aqueles que não acreditam nessas doutrinas tentam denegri-los, mas nós vamos falar mais disso no próximo estudo. Por mais que a sistematização dessa doutrina seja nova, cerca de 2 séculos, isso não quer dizer que ela já não seria, já não teria algum pensamento a respeito disso nos teólogos dos primeiros séculos. Então, acreditando nessa doutrina, o milênio seria a última dispensação, a 7ª dispensação. E o capítulo 21 e o 22 de Apocalipse está fazendo essa transição do milênio para a eternidade. Depois só resta a eternidade. E nesta instauração da eternidade, novo céu e nova terra, não existe mais a terra física, não existe mais o céu galáctico, não existe mais o mar, como João viu, e vimos isso no capítulo anterior. Então, agora ele está vendo a cidade descia do céu e tudo se torna um ambiente só, mas a cidade, a Nova Jerusalém, ela será a capital da eternidade, onde a igreja vai morar. São as moradas que Jesus falou em João 14. E nesta cidade, João está dizendo que há um rio, ele é claro como o cristal, não é um rio de cristal. Desde os primeiros estudos eu venho falando sobre isso, palavras, expressões do Apocalipse que comparam, que são semelhanças, para que a gente entenda a descrição. Isso é muito importante porque quem não acredita no pré-tribulacionismo e é pós-tribulacionista, geralmente são aliancistas e entendem o Apocalipse no sentido simbólico. Nós acreditamos, entendemos o Apocalipse literal, tendo no Apocalipse símbolos, mas a leitura é literal. Então, nessa leitura literal, João usa expressões para comparar.
ele viu o rio da água da vida, então existe um rio. Mostrou-me o rio, não algo como um rio. Então é literal, um rio literal. Mas a descrição da água desse rio, então João diz, a água era clara como cristal. Está falando de transparência, de pureza. E essa água procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então tem o rio que procede do trono. Existe um trono, não é símbolo. O rio não é símbolo, a água não é símbolo. Assim como no milênio também, a gente vê em Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 12, descrição semelhante. No milênio isso também acontecerá. Mas aqui, claro que os propósitos serão outros. Então, em Ezequiel capítulo 14, versículo 1 ao 8, também fala a respeito de um rio que tem a nascente debaixo do umbral do templo. São duas referências, Ezequiel 47, 1 ao 12 e Zacarias 14, 1 ao 8. Ambos profetas falam desse rio no período do milênio. Então, esses profetas veterotestamentários, eles profetizam a respeito desse rio que sai debaixo do umbral do templo. Enquanto João vê esse rio nascendo debaixo do trono. Então, são distintos. Porque o que vai acontecer no milênio é a restauração do planeta. Está ficando inviável viver no planeta. Eu creio que todo mundo está percebendo isso. Então, no milênio, o que vai acontecer é que Deus vai restaurar o planeta. Vai restaurar a água, vai restaurar o oxigênio, vai restaurar a natureza, para que no milênio tudo seja perfeito e todos vejam a diferença entre um governo teocrático e um governo humano, independente de qual característica tem esse governo humano, seja democrático ou não, o homem destrói o planeta. O homem destrói, está destruindo tudo. Então, esse rio no milênio, que vai sair também do templo, ele vai passar por aquele vale que, quando Jesus vier, depois da grande tribulação, e pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras se fender ao meio, esse rio vai passar pelo meio desse vale, dessa fenda, e vai se dividir em dois braços. Isso tudo está explicado nas passagens que eu falei de Ezequiel e Zacarias. Em dois braços. Então, o primeiro braço desse rio vai em direção ao Mar Morto, chamado também de Mar Oriental na Bíblia. E esse rio vai dar vida ao Mar Morto. Vejam que milagre glorioso. Esse rio vai dar vida ao Mar Morto, vai ter peixe no Mar Morto, vai ter vida nesse mar. Então, nesse caminho, nesse trajeto, ele vai suprindo fontes. Nesse trajeto existe a fonte dos cabritos em Eglaim, e também existe a fonte em Gedi, que é a fonte, aliás, em Gedi a fonte dos cabritos, e em Eglaim, que é a fonte dos bezerros. Então ficam localizados entre Hebron e o Mar Morto. Então esse rio vai abastecendo as fontes e vai desembocar no Mar Morto, dando vida a esse mar. Vai chegar até Azel, que é parte do território de Judá. Este é o primeiro braço do rio no período do milênio. No segundo, ele vai seguir em direção ao Mar Ocidental, Mar Morto Oriental, e ao Mar Ocidental, que é o Mediterrâneo, né, onde fica a terra de Israel. Israel está entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Então, isso será de uma extensão de aproximadamente 80 quilômetros. Então, como eu falei, a restauração do planeta, assim como foi no início, quando Deus criou a terra e colocou um jardim, lá em Gênesis está escrito que Deus também
colocou um rio que se dividia em 4 partes para regar toda a terra. Assim acontecerá no período do milênio, que esse rio que vai sair do trono também vai regar toda a terra de Israel, obviamente, mas dividido em 2 braços. Então, isso no milênio. O rio que João está vendo aqui é o rio da eternidade. O versículo 2, ele diz: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são a saúde das nações. Então, no meio da praça, agora João vê uma praça. A praça, ela seria uma avenida principal, é aquilo que se chama o eixo da cidade. Então, ela é muito extensa. A Nova Jerusalém será a capital do mundo. E a praça vai ser o centro dessa capital. Porque a praça, ela também tem um sentido de, na tradução, um sentido de plateia. É onde pessoas se reúnem para assistir alguma coisa. Então, os eventos da Nova Jerusalém, que acontecerão na eternidade, que muitos acham que as pessoas vão ficar nas nuvens tocando harpa toda a eternidade. Aqui nós vamos ver quantas coisas haverão na eternidade. Então, os eventos nessa cidade se darão com essa plateia. A praça da cidade será muito grande, é o eixo principal, uma avenida principal, e ali pessoas de todas as nações se reunirão para as ocasiões específicas. No meio dessa praça estará a árvore da vida. Então, essa árvore da vida, alguns historiadores, alguns teólogos, estudiosos da Bíblia acreditam ser a mesma que estava no jardim. Ela foi resgatada, ela foi tirada do jardim e levada para as regiões celestiais para ser trazida novamente durante a eternidade. Então ela vai frutificar de mês a mês. Então veja bem, as nações terão que se alimentar desta árvore. Ela é para que as nações sobrevivam dela. Será saúde para as nações. Então significa que as nações terão que ir até a Nova Jerusalém. De mês em mês precisam renovar. O que isso significa? Meus irmãos, é uma espécie de Santa Ceia, em que a igreja hoje se reúne de mês a mês para confraternizar e ter comunhão uns com os outros. A igreja primitiva se reunia todo o primeiro dia da semana. A eternidade não conta tempo, aqui é só uma questão também simbólica. Está dizendo que constantemente as nações estarão reunidas num só propósito, num lugar específico, adorando a um só Deus, em comunhão, em uma só fé, aquilo que o Senhor Deus sempre quis da humanidade. Aí o versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus. Na praça estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então vejam que coisa gloriosa. Vai ter serviço na eternidade. Na praça estão os tronos de Deus e do Cordeiro e a árvore da vida. Coisa maravilhosa. Imagina o espetáculo, imagina a visão disso. Não é símbolo. Será literalidade na eternidade. As pessoas se reunirão ali. Aí a gente vê o acesso que há entre o homem e Deus. Por quê? O trono não vai estar dentro de um ambiente fechado. Primeiro porque a cidade tem muro, mas o muro é estético. O muro é honra aos apóstolos e às 12 tribos de Israel. A cidade tem 12 portas, mas as portas não se fecharão. Então as pessoas irão até a cidade e a cidade não tem templo, como nós já vimos, porque
Deus será o próprio templo. Tudo é o templo ali. Não há um palácio para que coloque-se um trono ali dentro. Então, praça é local público. O trono de Deus e do Cordeiro estarão no lugar público, para que qualquer um tenha acesso. Vejam que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. O que é o nosso Deus? Como é bom servir a esse Deus. Saber que na eternidade, como disse o apóstolo João, mas na carta que ele escreveu, que nós veremos a Deus como Ele é, o veremos face a face. Por isso haverá, queridos irmãos, uma convivência diária com Deus na eternidade. A cidade é moradia da igreja. Nós estaremos morando na cidade como igreja. E as nações irão até a cidade constantemente. E os seus servos o servirão. Então vai ter serviço. Ali não vai haver mais maldição, anátema, né? Como a gente conhece algumas expressões bíblicas a respeito disso. Paulo usou algumas vezes em algumas cartas, como 1 Coríntios 6, 22, Gálatas 1, 8. Isso significa qualquer coisa maldita, qualquer coisa que é digna de desaprovação, ou qualquer coisa que é digna de que haja um juízo divino, é anátema. Então não vai ter lá, porque a maldição foi imposta a Adão e a Eva, por causa do pecado. Então afetou toda a terra. Mas Jesus não veio para cobrir o pecado como era o sacrifício do Antigo Testamento. Jesus veio para tirar o pecado. João Batista, quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado por ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então haverá uma purificação da terra, tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Haverá uma perfeição absoluta na eternidade. E o pecado não vai mais existir. Então o pecado que gera doença, sofrimento e morte, por isso, na eternidade não haverá mais a morte. Desculpa, meus irmãos, estou um pouco alérgico, mas na eternidade não vai ter isso também. Glória a Deus. Na eternidade, nós não vamos precisar dos anti-alergênicos. Versículo 4: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Verão o seu rosto. Glória a Deus. Verão o rosto de Deus. No Antigo Testamento ninguém podia olhar para Deus, não é? Conhecemos a passagem de Moisés e Deus. E então Êxodo 33, 20 diz que ninguém podia olhar para Deus e sobreviver. Mas como Cristo foi o mediador de quem se colocou para que tornar possível este conhecimento ou esta aproximação, o sacrifício dele é perfeito. Então o sacrifício de Cristo ele vai propiciar esta possibilidade de vermos a Deus face a face, ver a Deus como Ele é. Versículo 5, ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de sol, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. O céu vai ser enrolado como um livro, né? Conforme nós já falamos sobre isso. O céu vai ser enrolado como um livro. Então, não haverá mais estrela, não haverá mais sol. Deus estará dominando sobre todas as coisas. Ele será, olha só, o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Expressões como essa estão dizendo, esse reino não passa. Esse reino é eterno, não vai haver outra fase, não vai haver outra rebelião, não vai haver outra humanidade, meus irmãos. Encerrou, é eternidade com Deus, é para sempre. Então vamos escolher a quem nós vamos servir aqui, para decidir onde passaremos a nossa eternidade. Tome a tua decisão, faça a tua decisão aqui, faça a tua escolha aqui. Versículo 7, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro aqui. É claro que
está falando do Apocalipse, até a palavra no original fala de livrinho ou de rolo, mas, obviamente, nós podemos entender também que é aquele que guarda as palavras da Bíblia Sagrada, do cânon completo. E aqui a gente vê mais uma bem-aventurança, é a sexta bem-aventurança do Apocalipse. Como nós falamos, há 7 bem-aventuranças no Apocalipse, esta é a sexta. A primeira, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurança para os leitores da palavra. Segunda bem-aventuranças, 14 e 13, para os mortos salvos. A terceira, 16 e 15, para os que vigiam. Quarta, 19 e 9, para os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. 26, quinta, para os mártires ressuscitados por Cristo. Sexta, 22, 7, aqui onde nós estamos, para os que guardam as palavras dessa profecia. E a última, 22, 14, nós vamos chegar lá, para os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então o Apocalipse, ele abre com a bênção, com a bem-aventurança, por exemplo, 1:3, para a bem-aventurança para os leitores, para aquele que lê. E fecha, capítulo 7, para aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E a sexta, para os que guardam as palavras. Então vejam bem que o Apocalipse abre e fecha falando de bem-aventurança para aqueles que zelam da palavra de Deus. Por isso nós não abrimos mão de zelar dessa palavra. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que falava comigo para adorá-lo, que mais mostrava para adorá-lo. Mais uma vez, João é tentado a adorar. Então João vê e ouve, né? Vê e ouve muitas coisas. Isto também reforça o fato de que é João o autor do livro do Apocalipse, bem como o quarto evangelho e 3 epístolas. O cristianismo sempre aceitou essa questão da autoria de João, filho de Zebedeu, e alguns teólogos também, alguns pais da igreja também entenderam ser João o autor do Apocalipse, como Justino Mártir, cerca de 135 depois de Cristo, ou Irineu, 180 depois de Cristo, eles chegaram a citar verbalmente, atribuindo a João ser o autor, o João que foi apóstolo de Cristo ser o autor do Apocalipse. E aqui, novamente, João é tentado a adorar a Deus. Claro, o anjo não aceitou. Diz aqui o versículo 9. E disse-me, o anjo disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, João, no capítulo 19, versículo 1, ele foi tentado a adorar o anjo também. Então, de fato, esses anjos devem possuir uma glória extraordinária, a ponto de o homem querer adorar, né? Mas eles entendem ser inferiores a Cristo, mesmo sendo superiores ao homem. 2 Pedro 2,11 diz que eles são superiores ao homem, mas Hebreus 1,4 em diante deixa claro que eles são inferiores a Cristo. Então eles reconhecem que digno de adoração é quem é maior, e Cristo é maior. Então eles atribuem toda a glória a Deus, diferente do homem que quer ser glorificado, o homem que quer ser adorado, né? É menor que os anjos e quer ser adorado. Anjo que é maior que o homem não aceita adoração. Então aqui a gente vê que atitudes como essa desse anjo, e também do capítulo 19, mostra que anjos não são para ser adorados. Há pessoas que chegam a orar para anjos, né? Há orações a anjos, mas a Bíblia rechaça essa ideia. Anjo não aceita adoração, muito menos oração.
Não é anjo que leva a oração a Deus. A nossa oração, ela é simbolizada como um incenso suave diante das narinas do Senhor. E são depositadas numa salva de ouro, em cima de um altar que está diante do trono de Deus. A nossa oração, ela é um recurso que Deus nos dá em nome de Jesus. Não há intermediário senão o próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, aqui a gente vê que anjo não é para ser adorado, nem para servir de mediador de oração. Eles são, sim, seres que agem em nosso favor, eles batalham em nosso favor. Mas nós não temos que orar para anjos. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nem anjos, nem outros homens, nem santos mediam a oração do homem a Deus, a comunicação do homem para com Deus. Isso não é bíblico. Versículo 10, e disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Nós entendemos que no Antigo Testamento o livro de Daniel também é profético, claro, e é escatológico. No capítulo 12, no versículo 4 do livro do profeta Daniel, Deus deu uma ordem a ele dizendo para que ele selasse as palavras daquela profecia, porque elas seriam para o tempo do fim. Estava falando que seria para os últimos dias. Então, Daniel, 600 anos antes de Cristo, teve que selar, lacrar o conteúdo. E aqui a João é o contrário. Não seles, deixa aberto. Até porque Apocalipse é revelação, é abertura, não é? É desvelo, é tirar o véu, tirar a cobertura. Por quê? Porque próximo está o tempo. Então é caráter de urgência. É necessário que todos sejam avisados. Não celes, anuncie a todos. Deixe aberto para que todos vejam, porque Jesus vem em breve. Jesus em breve vem. É o que vai dizer o capítulo 22. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. Quem é santo, se santifique. Ora, o que esse versículo está dizendo? A palavra de Deus está incentivando alguém a errar? A palavra de Deus está induzindo alguém a praticar a injustiça ou a se sujar? Claro que não, né, meus irmãos? A questão é que a palavra de Deus, a gente sempre diz que ela é uma proposta. Então, quem aceitar essa proposta, aceite com seriedade. Aceite com compromisso. Não brinque. Se é para servir a Deus, escolheu servir a Deus, então sirva com temor e tremor. Por isso, nós falamos que é uma questão de decisão. Onde passarás a eternidade? Decida. A decisão é em vida. Depois da morte só vem o juízo. Então, se escolheu ser justo, então ande em justiça. Pratique a justiça. Faça, de fato, valer a tua escolha. Agora, se não é o que você quer, continue. Continue. Jesus não vai obrigar ninguém. A palavra de Deus não vai forçar ninguém a entrar no céu. Essa é a questão. Se alguém quiser vir após mim, Jesus disse, se quiser, né? Então, a decisão, a escolha é inevitável, mas é livre. Nós temos dois caminhos para escolher. Nós somos livres para escolher um desses dois caminhos. A escolha de um desses dois é inevitável, mas somos livres para escolher um dos dois. Né? Ninguém é predestinado a isso. Escolha o caminho que você quer seguir. Versículo 12. Eis que cedo
venho. É por isso que não é para selar o livro. Jesus está dizendo, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Uma alusão ao tribunal de Cristo, porque é no tribunal que haverão a entrega dos galardões, né? Isso se dará no período da grande tribulação, enquanto estiver acontecendo a grande tribulação aqui na terra, nos 7 anos, esse mesmo período, nos céus, estará acontecendo o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, para a igreja. Depois dos 7 anos, Jesus volta visivelmente, para que todo olho veja, onde a igreja vem já com ele, galardoada, recompensada, coroada. Claro que tudo isso é símbolo, mas as ocasiões serão literais. Haverá um tribunal, haverá um casamento, tudo literal. Coroas, galardões são símbolos, serão posições que nós vamos receber de Deus, receber de Cristo para a eternidade. Lembrem quando Jesus falou, olha, no meu reino o menor será maior que João Batista. Os primeiros serão os últimos. Então está falando de disposição de patamares, dependendo do que cada um fez. E Jesus está dizendo, eis que cedo venho. Eis que cedo venho. Então não celes a palavra, para que todos ouçam. Então cada live que a gente faz, cada live que existe na internet, mostrando a palavra de Deus, seja da igreja A, da igreja B, seja do pregador A, do pregador B, seja do país A, do país B, não importa. A palavra está aberta, está revelada, sendo anunciada a todos. E qual é a mensagem? Jesus em breve vem. Estejamos preparados. E como nós nos preparamos? Decidindo o caminho que nós queremos andar. O largo ou o estreito. O da justiça ou da injustiça. O da pureza ou da imundície. Qual nós escolhemos, nós vamos seguir. Porque no tribunal de Cristo as nossas obras serão julgadas. Nós receberemos galardões. Então, haverá um fogo purificador. A gente vê isso em algumas passagens para purificar aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que é o que vai acontecer. As nossas obras serão manifestadas. Então haverá obra de palha, de madeira, de bronze, de prata, de ouro, onde serão julgados os nossos relacionamentos, nossas relações com o corpo de Cristo. Em Romanos 14:10 fala sobre isso. E também o nosso serviço. 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 15 também aborda isso, né? Então aquilo que fizemos por meio do corpo, o nosso relacionamento e o nosso serviço a Deus. E o fogo vai provar. Nossas obras serão provadas pelo fogo. Então o fogo aqui é futuro, né? Não é presente. Ele vai destruir aquilo que não presta, porque na eternidade, no reino de Deus, só ficará aquilo que não traga maldição alguma. Então cada um vai receber o galardão segundo a obra. Vai purificar, o fogo vai destruir as impurezas, o que fica é o bom, e aquilo que fica de bom é o peso do que a pessoa vai receber proporcionalmente de galardão. Versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então isso está provado. Cristo é Deus. Deus é a origem de tudo. E nele tudo está. Então falamos que Deus, quando criou o mundo, criou tudo perfeito. É o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis
fazem um link ao capítulo 21 e ao 22 de Apocalipse. Os dois últimos capítulos da Bíblia com os dois primeiros capítulos da Bíblia com os dois últimos capítulos da Bíblia. Eles se encontram. É o princípio. No princípio criou Deus. Eu sou o alfa, eu sou o princípio. Eu sou o ômega, eu sou o fim. Tudo termina nele. Ele é o primeiro e o derradeiro. Né? A alfa e ômega é a primeira e última letra do alfabeto hebraico. A língua que foi escrita no Novo Testamento, equivalem ao Aleph e ao Tal do Antigo Testamento. Então esse é o sentido. O Pai, o Filho, o Espírito, eles são senhores da história. Eles dominam todas as coisas. Cristo, ele é o autor e o consumador. Começa nele e termina nele, da nossa fé. Então, há um inimigo, há um adversário, nós temos uma batalha a ser vencida, mas Deus é infinitamente maior e superior. Não existe o Deus do bem e o Deus do mal, não. Só existe Deus. Só existe Deus. Satanás é uma criatura que escolheu, que decidiu, que queria ser do mal e propagar isso. Houve os seguidores. Então, é uma parte da criação. Não existem deuses do mal. Existem criaturas que escolheram seguir o mal. Deus é um só. Então, por ele ser Deus e é único, não há comparação. Ninguém está no nível de comparação com o nosso Deus. E aqui no versículo 14 a gente vê que há a sétima bem-aventurança e última. Né? O livro do Apocalipse são bem-aventuranças, e eu já disse isso e repito, o livro do Apocalipse é o livro da alegria da igreja, o livro da glória da igreja, o livro do privilégio da igreja. A gente vê 1, 2 e 3 a igreja presente, capítulos 1, 2 e 3 em Apocalipse, 4 a 18 a igreja não está na grande tribulação, ela reaparece depois da grande tribulação no capítulo 19, ou seja, é o livro do encontro com Cristo, é o livro de estar com Cristo, é o livro que revela onde a igreja vai estar, isso é glorioso, livro das bem-aventuranças para a igreja, aqueles que lavam as suas vestiduras, bem-aventurados, aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui encerra as bem-aventuranças. Está encerrando o livro. Então, no Novo Testamento, ou na Bíblia de uma certa forma, a bem-aventurança tem o sentido de felicidade espiritual plena. Felicidade espiritual plena. Ou seja, quem é bem-aventurado não sente falta de nada. Ele é uma pessoa satisfeita. Mas no Novo Testamento a gente vê as bem-aventuranças pregadas por Cristo em Mateus 5. A bem-aventurança ela é sempre uma reação a uma postura, a uma condição que o homem se coloca. Por exemplo, na condição de humilhação, o homem é colocado na bem-aventurança da elevação. Aquele que é humilde de espírito, ou seja, a humildade do espírito, dá ao homem a bem-aventurança de possuir o reino. Possuir o reino. Aquele que se coloca na condição de choro, tem a bem-aventurança do consolo. Aquele que se coloca na condição de mansidão, a bem-aventurança é herdar a terra. Aquele que se coloca na condição de fome e sede de justiça, a bem-aventurança é fartura, fartura de virtudes divinas. Aquele que é misericordioso para com os outros, tem a bem-aventurança da misericórdia da parte de Deus para com ele. Aquele que é puro de coração, ele verá a Deus. Olha a bem-aventurança, visão de Deus, agora e no futuro, né? Promoção, aquele que promove a paz, aquele que é pacificador, ele vai ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Bem-aventuranças. Aquele que sofre por Jesus terá posse do reino eterno. Aquele que é perseguido por Jesus será recompensado com galardões de justiça diante de Deus. Então é maravilhoso servir a Jesus e nada, meus irmãos, se compara
a isso. São bem-aventuranças que recebemos aqui e herdaremos lá. Agora vejam, versículo 15. O que é a justiça de Deus? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Cães aqui, claro que não são animais, e lógico que também animais não estarão no céu, né? Há um grande líder aí de uma grande igreja mundial que diz que o cachorro morre e vai para o céu e a criança vai ver o cachorro lá. Claro que não, né? São conversas para quem gosta de enganar. E para quem gosta de ser enganado. Mas os cães aqui é um termo que os judeus usavam pejorativamente. Porque o cão para o judeu é um animal imundo, assim como o porco é. Tanto Jesus e Paulo usou de falar dos cães e dos porcos nesse sentido, no sentido pejorativo, né? Então, são figuras de maus elementos. Para os judeus, os cães eram os hereges. Os hereges, aqueles que pregavam mentira e usavam da verdade para enganar as pessoas. São cães, né? E enquanto os inimigos eram os porcos. Os hereges, os cães, e os inimigos, os porcos. Agostinho dividia assim, os cães como os perseguidores e aqueles que viviam sem a santificação como porcos. Enfim, os cães vão ficar de fora. Feiticeiros, já falamos sobre isso. Aqueles que se prostituem. Prostituição é qualquer relacionamento sexual fora do casamento. Casamento monogâmico e heterossexual é o que a Bíblia prova. Fora disso, a Bíblia considera pecado. Quem quiser praticar, pratique. Ninguém vai forçar ninguém a nada. Nem a Bíblia o faz. Ela só explica o que é pecado diante de Deus e o que não é. Então nós escolhemos o que praticar. Nós escolhemos o que viver. E vamos arcar com as consequências. Consequência final, um reino de gozo eterno ou um lago de fogo e enxofre que também será eterno e uma eterna ausência de Deus. Homicidas, só Deus pode tirar a vida, porque é Deus quem deu a vida, diz a Bíblia. Idólatras, então aqueles que adoram a outros deuses ou a objetos ou a si mesmos, enfim, não importa o que seja. Substituir o Deus no lugar da adoração é uma idolatria. E qualquer que ama e comete a mentira. Então não é só o que comete a mentira, é aquele que ama também a mentira. Então precisamos tomar cuidado, né? Porque a mentira, ela tem um pai. João 8,44 diz que o pai dela é o diabo. Então ela é má em toda a sua substância e em toda a sua instância, né? Ela é totalmente ilícita. E a gravidade da mentira, ela se mede pela gravidade da consequência, né? Alguém diz, uma mentirinha aqui, não tem problema. Não importa o tamanho da mentira, ela tem uma gravidade. E se dá pela consequência do que ela vai causar, lógico. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então esse título já foi aplicado a ele no capítulo 2, versículo 28, né? A estrela da manhã, que nós sabemos que é o planeta Vênus. O planeta Vênus, ele era considerado como símbolo da imortalidade, e Jesus está dizendo que ele é o renovo, ele é a imortalidade, ele é a estrela da manhã, né? Ele é o início, ele é o fim, ele teve um passado humano, mas tem um futuro divino, e assim Jesus vai se colocando como soberano, Jesus vai se colocando como dominador de todas as coisas. E aí há no versículo 17, meus irmãos, essa linda expressão onde diz o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem.
Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Então, o Espírito, após, vamos colocar assim, 2000 anos, ausente é um termo que a gente precisa usar porque é o que a gente consegue. Porque o Espírito Santo é Deus e ele é onipresente. Mas ele se condiciona a estar com a igreja. Com a igreja. É o ministério dele. A Bíblia diz que nós estamos vendo o ministério do Espírito. Então Deus Pai agiu com Israel no Antigo Testamento, com manifestações de Cristo, algumas cristofanias, com a manifestação do Espírito, dado por medida aos profetas, conforme nos diz a Bíblia no Antigo Testamento. Depois veio Jesus e cumpriu o seu ministério aqui durante 3 anos e meio na Terra, e agora nós estamos no ministério do Espírito. A pessoa do Espírito está com a igreja. Então isso já 2000 anos, não sabemos até quando isso vai. Então, até que dos céus, e ele diz vem. Por que ele diz vem? Porque Jesus disse aqui no versículo de número 12, eis que cedo venho. Então o Espírito está dizendo, vem, deseja. A noiva que se casou, se tornou esposa, faz coro com o Espírito e diz, vem. Se tiver algum problema na transmissão, os irmãos me avisem, por gentileza. Enquanto a noiva, o Espírito e a noiva diz, vem, faz esse coro, eles fazem um apelo. E quem ouve, diga, vem. Também diga. Quem tem sede, venha. Então a volta de Jesus é solicitada, meus irmãos. A volta de Jesus é desejada pela sua tríplice importância. Qual a importância? A importância para a igreja, para ressuscitar os que dormem, para transformar os que estiverem vivos no arrebatamento da igreja, na vinda iminente, na volta iminente, no arrebatamento invisível, conforme ensina a Bíblia Sagrada. Para Israel, ele vem para cumprir as profecias que dizem respeito ao seu ressurgimento, à conversão da nação de Israel, ao restabelecimento do pacto davídico. Estou aqui conferindo, meus irmãos, se está tudo ok. Se estiver tudo ok, me avisem. Precisei aqui correr, porque eu vi que houve aqui uma interferência. Acho que agora vai voltar ao normal. Vão me avisando aí, já vamos correr para concluir, tá? Até porque o horário já está bem avançado. Se voltou aí, meus irmãos, me avisem, por favor. Então, para a igreja, tem esses propósitos, para Israel também, e as nações, As nações que Cristo vindo vai consumar a destruição de todo esse sistema político universal que a humanidade está construindo para o domínio do anticristo. Jesus vai destruir tudo isso. Então, a volta de Jesus na primeira fase, ela só se destina à igreja, porque a esta volta a Bíblia chama de encontro, enquanto a segunda fase é para Israel e as nações. E a Bíblia chama de manifestação com poder e grande glória. São 2 ocasiões distintas que a Bíblia nos esclarece. Mas, nessas 2 vindas, ele é desejado. O Espírito e a noiva dizem vem. Glória a Deus, que bom que está normal. Obrigado, irmãos, por avisarem. Vamos lá. Deu uma travadinha aqui também na minha transmissão, eu percebi ali. E
para alguns que deve ter alguma oscilação aí. Mas vamos lá, vamos correr para terminar. Versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então há uma punição para quem acrescentar alguma coisa. Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, toda. Escudo é para os que confiam nele. A palavra é escudo para aqueles que confiam em Deus, toda a palavra. Diz assim o versículo 6, nada acrescentes às suas palavras, para que não sejas achado mentiroso. Lembra que o mentiroso, o que ama e pratica mentira, não entrará. Então, acrescentar alguma coisa à palavra também é mentira. A Bíblia, meus irmãos, a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, o cânon sagrado, sem os livros apócrifos, que não são inspirados pelo Espírito Santo, ela tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Ela tem 1189 capítulos. Ela tem 31.173 versículos. Ela tem 810.697 palavras. Ela tem 3.506.480 letras. Esse conteúdo é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade que o ser humano venha a ter. Não precisa de acréscimo. A revelação de Deus. A partir do amém, do versículo 21 do capítulo 22 de Apocalipse, a partir disso, qualquer coisa fora disso é anátema, é maldição, é mentira. Versículo 19, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro, neste livro. Ou seja, não pode nem acrescentar, mas também não pode omitir nada, não pode diminuir nada. Tem que ser de uma forma, ensinar de uma forma plena. Por quê, meus irmãos? Deus vela pela sua palavra. Uma das coisas que Deus abomina é falta de palavra. Ele disse, a vossa palavra seja sim, sim, ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Jeremias 1,12, ele diz que vela pela sua palavra. Ele vela. Sabe o que é velar? Você já foi num velório? Já velou alguma coisa? É exatamente nesse sentido. Deus fica olhando para a sua palavra para cumprir. Então ele fica cuidando. Não tira nada e nem acrescenta nada. Então, se tirar alguma coisa da palavra, não vai ter parte na árvore da vida. Isto é, não vai ter parte na eternidade. Então é muito sério. Muito sério. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Jesus está falando de novo. Ele testifica tudo isso que ele está falando. Ele assina isso, ele atesta isso. E diz, cedo venho. Sim, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então ele fala que cedo vem e há um coro, há uma resposta. Ora vem, Senhor Jesus. Cedo venho. Meus irmãos, na Bíblia há cerca de 2.500 referências sobre a vinda de Jesus para o arrebatamento. 2.182 são predições proféticas. 318 são termos reais que são encontrados em 24 livros do Novo Testamento. Apenas 3 livros do Novo Testamento não contém nenhuma citação textual a respeito da vinda de Jesus, mas em essência fala alguma coisa. É só Filemão, 2º e 3º João. Os outros 24 livros do Novo Testamento têm termos reais, são 318 termos reais. 318 termos reais, para que não haja dúvida. Ora vem, Senhor Jesus.
Veja bem, 1 Coríntios 1:22 diz assim: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Essa palavra maranata aqui no original. Ora vem, Senhor Jesus. Nosso Senhor está vindo, essa é a questão. O Senhor vem. É a última oração da Bíblia, né? Ora vem, Senhor Jesus. É o último pedido. Maranata, é a última oração da Bíblia. A Bíblia encerra com esta oração. É a oração que nós temos que fazer. Nós precisamos desejar que Jesus venha. Nós precisamos desejar que Jesus volte. E Ele vai voltar antes da grande tribulação. Tem pessoas esperando o anticristo antes de Cristo. Não! Cristo sempre em primeiro lugar. O anticristo fica para quem não quer servir a Cristo, meus irmãos. Então nós temos que nos importar com a vinda do Senhor. E então, versículo 21, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça, né? O Antigo Testamento termina com o termo maldição. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 6, termina com maldição. O Novo Testamento termina com a graça de Jesus. Glória a Deus, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça nesse momento e a graça fica com a igreja, e onde a igreja está, a graça está. Né? Então, nós precisamos entender que essa é a expressão do amor de Deus. A graça é uma expressão do amor de Deus. E não podemos, por isso, esnobar e não fazer da graça causa das nossas libertinagens. Não nos aproveitar da abundância, da superabundância da graça por causa da abundância do pecado. Meus irmãos, vamos observar a palavra de Deus, considerar a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus com temor e tremor.